Olá, bom dia! Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista do semestre letivo suplementar da UFBA. E a nossa aula de hoje vai ser sobre organização da Justiça do Trabalho. Vem comigo! Então retornamos para começar nossa aula de hoje sobre organização da Justiça do Trabalho, vendo primeiramente a estruturação, um organograma do Judiciário Nacional como um todo, para a gente poder aí conseguir visualizar o posicionamento institucional da Justiça do Trabalho. Então, de acordo com o nosso diagrama, com o nosso organograma, a Justiça do Trabalho faz parte do Judiciário da União, então, ela tem 3 níveis, Ela tem aí a Justiça do Trabalho, tem as varas do trabalho na primeira instância, os tribunais regionais do trabalho na segunda instância, e um tribunal superior, o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula da Justiça do Trabalho. Notem que os tribunais superiores, no nosso organograma, os tribunais superiores, eles não têm uma linha cruzada entre si, vocês podem observar, não tem uma linha cruzada entre eles, a linha que segue uma estruturação relativamente hierarquizada, e não tem uma linha cruzada entre eles justamente porque um não interfere na competência do outro. Nós temos a situação, por exemplo, do STJ, que aos olhos do leigo, e aos olhos da mídia, é o segundo tribunal mais, digamos assim, o segundo tribunal mais discutido, o segundo tribunal mais visto, mais difundido, cujo nome é mais conhecido dos brasileiros, e dá-se a impressão que o STJ é o segundo tribunal na estrutura do Judiciário Nacional, logo abaixo do STF. E essa impressão, na verdade, ela não se confirma na prática, na regulamentação jurídica do judiciário. Por quê? Porque o STJ acaba sendo o mais discutido, o mais, digamos, o mais conhecido da população depois do STF, exatamente porque a grande parte da competência, a grande parte das matérias levadas ao judiciário, quando se chega ao ponto de discutir a uniformização na interpretação do direito, o STJ acaba ficando com o grosso das matérias, acaba ficando com grande parte das demandas que ordinariamente o cidadão vai discutir lá no judiciário. Mas o papel do Tribunal Superior, de todos os 4 tribunais superiores, o papel é muito semelhante. Todos eles têm a função político-jurídica de uniformizar a interpretação do direito federal. Então, ao passo que nós temos o STF como guardião da Constituição, os tribunais superiores, eles são, digamos assim, os guardiões da homogeneidade na aplicação da legislação infraconstitucional, do direito federal. Esses tribunais acabam sendo aí responsáveis por isso, todos eles. A diferença é que o STJ, ele responde pela maioria das matérias, A competência do STJ é muito mais ampla do que os demais, Mas todos eles têm o mesmo papel. Todos os tribunais superiores têm um papel de uniformizar a interpretação do direito. A diferença é, os outros 3 tribunais superiores, o STM, o TSE e o TST, eles têm especialização de matéria. Então, a uniformização na interpretação do direito eleitoral e processual eleitoral fica a cargo do TSE. A uniformização na interpretação do direito militar e processual militar fica a cargo do STM. E a uniformização na interpretação do direito do trabalho e processual do trabalho fica a cargo do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Então, à medida que você tem a interpretação do direito federal desses tribunais com competência especializada, todas as demais matérias reguladas em direito federal que não recaiam na competência desses tribunais superiores ficam a cargo do STJ.
Então, o STJ, assim como acontece, né, com grande parte da Justiça Federal e a Justiça Estadual, ele tem uma competência residual. A competência dele, em termos de uniformização da interpretação do direito, é definida, né, por exclusão, por ter um resíduo da competência dos demais. Então, a técnica constitucional, né, de repartição de competência foi essa. Existem ramos do judiciário, que são ramos especializados, e esses ramos especializados ficam com determinadas matérias, né? Por exclusão, as matérias que não são afetadas a esses ramos especializados ficam por conta da Justiça Comum Estadual e Federal. Então, como o STJ interpreta o direito federal, né, a partir dos julgados que vêm de baixo, né, que vem da Justiça Comum Estadual e Federal, então o STJ acaba sendo o mais conhecido, tendo o nome mais difundido, né, justamente porque fica com a maior parte da competência, a maior parte das matérias levadas a juízo. Mas não existe uma possível superioridade hierárquica do STJ em relação aos demais tribunais superiores. Ele é apenas o mais conhecido, né? Mas não existe essa superioridade, ao contrário do que possa parecer. Não temos a situação em que o STF está na cúpula, o STJ logo abaixo e os demais abaixo do STJ. Não. Nós temos o STF na cúpula do Judiciário Nacional e logo abaixo nós temos os tribunais superiores, com a diferença de que a matéria especializada dos demais, né, fica afetada a cada um deles, e as matérias que não são afetadas a essas justiças especializadas ficarão aí a cargo do STJ uniformizar a interpretação e aplicação do direito federal em relação a essas matérias que não foram afetadas por outros ramos do judiciário, né, por outros ramos do judiciário especializado, né, da União. Então notem o seguinte, notem no nosso organograma que o judiciário da União, né, ele é composto aí por alguns ramos da justiça, né, e dentre esses ramos nós temos a Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela é uma justiça que é legislada, regulamentada e custeada pela União. Todos os, né, servidores e magistrados da Justiça do Trabalho são remunerados pela União, né? A criação desses cargos depende de lei federal, né? A criação de um novo Tribunal do Trabalho, de uma nova Vara do Trabalho, né, depende de reserva orçamentária, depende de disponibilidade orçamentária também da União, né? Então, se você tem órgãos localizados da Justiça do Trabalho, esses órgãos são localizados apenas pelo fato, né, da estruturação física, mas na verdade não existe qualquer interferência estadual ou municipal, né, na regulamentação e criação desses órgãos, né? Então, dos órgãos da Justiça do Trabalho que nos interessa aqui, né, o primeiro deles que nós vamos ver é o Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com o artigo 111A da Constituição, né, nós podemos ver o artigo 111A da Constituição, ele estabelece que o Tribunal Superior do Trabalho ele é composto por 27 ministros, né? E desses 27 ministros nós temos a seguinte divisão, né, no sentido de compor o tribunal. Um quinto desses ministros serão oriundos da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, né, com mais de 10 anos de carreira na área, né? E os demais ministros, né, notem que a Constituição não estabelece um quinto e 4/5, a Constituição estabelece um quinto e os demais, né? E os demais serão magistrados de carreira. Aquele indivíduo que prestou concurso para juiz do trabalho, foi empossado juiz do trabalho substituto, passou alguns anos na carreira, hoje aí de 9 a 12 anos em média, aí é promovido a titular de uma vara do trabalho, continuando em primeira instância, agora como titular da vara, estando como titular, né, ele aí não pode sofrer remoção, né, enfim. E alguns anos como titular, ele pode ser promovido por antiguidade e merecimento ao Tribunal Regional do Trabalho, ficando aí alguns anos como desembargador. E dentre os desembargadores, o TST, então, né, os próprios membros do TST vão, né, separar uma lista, né, de desembargadores para serem votados no pleno do TST. E dessa votação sairá, então, 3 nomes, a lista tríplice, que é encaminhada ao presidente da República para a nomeação de um ministro do TST, né?
para a nomeação de um ministro do TST. Então, um quinto desses ministros virão da advocacia e do Ministério Público do Trabalho, mas também estarão submetidos a uma votação no TST. É feita uma lista tríplice, e essa lista tríplice com os 3 mais votados no TST, levada ao presidente da República, também para nomeação. Né? E no caso da magistratura de carreira, são aqueles juízes que prestaram concurso para juiz do trabalho substituto e ascenderam na carreira. Né? E podem chegar ao grau de ministro, desde que tenha essa votação, aí, essa escolha feita pelo TST para reduzir a lista a 3 nomes, e um desses 3 nomes será nomeado pelo presidente da República. Então, essa é a lógica do preenchimento dos cargos de ministro do TST. O detalhe relevante sobre isso é o seguinte: como eu adiantei antes, a Constituição dispõe que 1/5 dessas vagas, né, oriundas da advocacia e do Ministério Público do Trabalho. E eu chamei a atenção para o fato de que a Constituição não estabelece 1/5 e 4/5. E por quê? No caso de 27 ministros, que é o quadro que nós temos hoje, né, aí somente por emenda constitucional seria possível aumentar ou reduzir esse quadro. Dos 27 ministros que nós temos hoje, se nós aplicarmos o percentual de 1/5, né, correspondente a 20%, nós teríamos um número de 5,4. Então, 20% de 27, 5,4. E aí, esse 5,4, esse vírgula 4 é o quê? 5 vagas, ok. Vamos reservar aí para a advocacia e o Ministério Público. Mas esse vírgula 4, o que nós vamos fazer? Né? Considerando que a gente não está em cogitação preencher essa vaga aí com um gnomo, com um duende, enfim, 0,4 indivíduo para ser ministro do TST, nós temos que fazer um arredondamento. Né? Precisamos definir um número inteiro de indivíduos que comporão o TST pelo chamado 5º constitucional. Né? É interessante até assinalar esse ponto, que o TST é o único dos tribunais superiores que segue a regra do 5º constitucional. Né? Os demais tribunais superiores não seguem essa regra, eles têm a composição definida na própria Constituição. O TST também tem essa composição, mas o TST é o único, né, que constitucionalmente segue a regra do 5º constitucional. Dos tribunais superiores, o TST é o único que segue a regra do 5º. Né? Muito bem, então, e esse 5º, esses 5,4 ministros, como chegaremos ao número inteiro? Né? Faremos então um arredondamento para baixo ou para cima? Né? Muito bem, para definir isso daí, nós teríamos aí um critério, né? Poderíamos invocar um critério puramente matemático de aproximação. Olha, se 5,4 está abaixo da metade do próximo número inteiro, então vamos arredondar para baixo. Esse 5,4 seria transformado em 5, número inteiro 5. Né? Só que esse critério tem um problema sério nesse critério, que é o seguinte: se a Constituição reserva 20% das vagas e vamos arredondar para 5, 5 é menos do que 20% de 27. Né? 5 é menos do que 5% de 27. Então, se 5 é menos do que 5% de 27, fica então de 18%, enfim, então nós estaremos a descumprir a regra constitucional que reserva 1/5 das vagas. Né? Então, esse descumprimento de regra, né, ocasionado pelo arredondamento para baixo, precisaria ser evitado naturalmente, porque estaríamos diante de uma inconstitucionalidade. Né? Então, o arredondamento tem que ser feito para cima. Né? Porque aí, arredondando-se para cima, né, nós estaríamos a cumprir o mínimo constitucional de 20% das vagas de 5º, né, da regra do 5º constitucional. Então, desse critério de arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, né, e esse arredondamento seria feito, ainda que da divisão resultasse 5,1, 5,05, 5,02, né, 5,0003, teríamos que arredondar sempre para cima. Inclusive, essa técnica de arredondamento para cima, para preencher uma cota, uma reserva constitucional, isso vale para qualquer caso em que a legislação reserve uma cota de qualquer natureza. Então, se a legislação tiver uma cota para aprendizagem, para pessoa com deficiência, cota para ex-presidiário, cota racial, social, enfim, sempre que a legislação dispuser que a reserva de vaga é de X%, e esse X%, aplicando-se ao número de vagas, resultar no número fracionário,
o arredondamento para o número inteiro deve ser feito sempre para cima, porque do contrário, o arredondamento para baixo implicaria, né, no número de vagas abaixo do piso que a cota estabelece. Isso vale para qualquer situação em que o direito preveja uma cota e vale também para o caso do quinto constitucional. O arredondamento sempre para cima, porque o que a cota estabelece é a reserva mínima, né? Estabelece um patamar, um piso. O arredondamento para baixo implicaria furar esse patamar, implicaria estar abaixo desse patamar e, consequentemente, descumprindo a reserva que o direito estabeleceu. Então, a partir desse critério ficou fácil definir como ficaremos aí com o quadro do TST. Vamos ter então 5,4 ministros, o arredondamento é para cima, 6 ministros, e esses 6 ministros serão divididos da seguinte forma: 3 ministros serão oriundos da advocacia, 3 ministros do Ministério Público do Trabalho e os 21 demais ministros oriundos da magistratura de carreira. Então, a composição do TST vai ser definida dessa forma, né? O preenchimento da vaga, independentemente de vir o indivíduo, né, candidato a ministro, vir da advocacia, do MPT ou da magistratura de carreira, o preenchimento acaba sendo, ao final, né, um procedimento homogêneo, né? O TST, então, vai definir, né, uma lista tríplice por votação do seu tribunal pleno, da sua composição plena, e os 3 nomes mais votados no pleno do TST serão encaminhados a uma lista tríplice ao presidente da República para nomear. Isso vale tanto para o indivíduo que vem da advocacia, para o que vem do MPT e também para aquele que é oriundo da magistratura de carreira, que fez concurso para juiz de trabalho, né, lá há anos atrás, né, e agora está aí perto de chegar ao topo da carreira como ministro do TST. Né? Então, a composição do TST é definida dessa forma aí que eu acabei de passar. O artigo 111-A da Constituição ainda estabelece, no seu parágrafo 1º, né, estabelece que a lei vai dispor sobre a competência do TST. Né? E quando se imagina lei trabalhista e processual trabalhista, o primeiro pensamento que vem à mente é a CLT. Né? A CLT que seria essa lei que vai dispor sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho, correto? Não. Não é a CLT que vai dispor, né, sobre a competência do TST. Eventualmente tem um dispositivo outro da CLT que se refere a essa competência, mas são dispositivos esparsos, né, não tem uma estruturação homogênea lá a respeito da competência do TST. Essa lei a que a Constituição se refere é a Lei 7.701 de 88. Quem eventualmente tiver um processo no TST, né, para conhecer os meandros, né, da composição e do funcionamento do TST, é imperioso que conheça o conteúdo dessa lei. Né? 7.701 de 88, das primeiras leis aprovadas após a Constituição. É de dezembro de 88 essa lei, né, e ela estabelece a competência do Tribunal Superior do Trabalho, estabelecendo o que o Tribunal Superior do Trabalho vai processar e julgar. O detalhe é que essa lei ela trata especificamente da chamada competência interna ou funcional. Né? E nesse sentido, a lei estabelece, então, como o TST se compõe internamente. Né? Então, eu tenho uma determinada decisão de um ministro do TST, eu pretendo impugná-la. Como fazer? Você vai nessa lei, essa lei vai informar, né, ao interessado para qual órgão se destina determinada postulação. O órgão para o qual vai um mandado de segurança é o mesmo que vai um recurso de revista, é o mesmo que vai um embargo de divergência, né? Se tiver um dissídio coletivo, uma greve, para levar ao tribunal para decidir se a greve, né, é abusiva ou não, o órgão é o mesmo que julga um recurso que veio do tribunal regional. Então, toda essa definição legal sobre a competência interna ou funcional do TST está estabelecida na Lei 7.701 de 1988. Então, a Constituição refere-se a essa lei, e essa lei, então, é a lei que disciplina a competência do TST. O nosso próximo ponto é o Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho tem sua definição lá quanto à composição no artigo 115 da Constituição, e ele também vai seguir a lógica do 5º Constitucional. Aí já é uma medida diferente. Eu disse, há alguns minutinhos atrás, que o TST era o único tribunal superior que segue a regra do 5º Constitucional. Os 3 outros, não.
Já o TRT está na regra. A regra é que todos os tribunais de segunda instância, né, sigam o critério do 5º Constitucional. O TJ também é assim, o TRF, né? Agora, o TRE não. Então, se o TST é o único tribunal superior que segue a regra do 5º, os TREs, não trabalhista, eleitoral, né? Os TREs é o único tribunal, são os únicos tribunais de segunda instância que não seguem essa regra. O TRT, então, aqui está na regra do 5º, né? A regra como acontece com o TJ e com o TRF. Então, o TRT, ele tem a composição definida, né, 1/5 das vagas para advocacia e Ministério Público do Trabalho, 10 anos de carreira também, né? E as demais, né, o que resultar da exclusão do 5º, a vaga vai ser para magistrado de carreira, aquele que fez concurso para juiz, passou um tempo como substituto, tornou-se titular e vai se habilitar a uma das vagas do Tribunal Regional do Trabalho, para ser magistrado de segunda instância. O detalhe em relação a essa questão da magistratura do 2º grau, de membro, juiz magistrado do 2º grau trabalhista, é a questão da denominação. O que acontece? Voltando aqui para o artigo da Constituição, nós podemos observar que o artigo 115 diz o seguinte, que os TRTs vão ser compostos por, no mínimo, 7 juízes. No mínimo por quê? Porque, a depender da demanda, né, do volume de movimentação processual, os TRTs acabam tendo aí composições distintas quanto ao número, né? Então, alguns estados, né, tem 7 juízes no 2º grau, né, no caso de Sergipe, Alagoas, Mato Grosso do Sul, enfim, e outros estados, né, como por exemplo a Bahia, o porte médio, né, tem 29, né, juízes de 2º grau aqui na Bahia. Então, o número de juízes de 2º grau, o número de membros do TRT vai variar de acordo com o porte do tribunal, né, mas o mínimo é de 7, né, o mínimo é de 7. E o detalhe é que a Constituição utiliza a expressão juízes e não desembargadores. E isso tem uma diferença técnica interessante. Porque constitucionalmente a expressão desembargador é reservada apenas para os magistrados do Tribunal de Justiça. Então, o único indivíduo que pode se auto-intitular desembargador com lastro constitucional é o magistrado do TJ, o magistrado do Tribunal de Justiça Estadual, né? Os membros de outros tribunais, né, TRE, TRF, o próprio TRT, tecnicamente falando, a denominação deles é de juízes e não desembargadores. E isso decorre de um fato interessante, porque a Constituição, na sua redação original, somente estabeleceu a expressão desembargador para magistrado do TJ. Tivemos a reforma do Judiciário em 2004, já são aí 16 anos, né? Tivemos a reforma do Judiciário em 2004 e essa reforma teve a oportunidade de corrigir essa distorção, de colocar todos os juízes de 2º grau com o nome de desembargador, né? Acontece que esse ponto, por alguma razão, não foi votado na PEC, que foi levada à votação no Congresso. E ficamos assim, né? Então, até se deixou isso para um segundo momento, só que esse segundo momento a gente não sabe quando vai acontecer. A reforma do Judiciário já tem alguns anos, né, 2004 para cá, e não se colocou em discussão a eventual segunda etapa da reforma do Judiciário até hoje, né? E o cenário não nos apresenta, né, no futuro próximo aí essa discussão ainda. Então, o fato é que, tecnicamente, nos termos da Constituição, esses indivíduos são chamados de juízes de Tribunal Regional do Trabalho e não desembargadores. Agora, na prática trabalhista, na prática em geral processual, mas na prática trabalhista em especial, nós temos uma regra consuetudinária. Esses indivíduos, né, a gente chama esses indivíduos de desembargadores na sustentação oral, no endereçamento de uma petição, né, e é um critério que acabou se disseminando e que todos hoje utilizam, né, sem reservas, né?
Então, a recomendação que eu faço é essa. Então, na prática, embora sabendo, né, que tecnicamente não são desembargadores nos termos da Constituição, eu recomendo, né, que você interessado em seguir a carreira, né, na área trabalhista, que faça, né, que tenha atenção a esse ponto e utilize a denominação desembargador, desembargadora para se referir aos juízes, né, de segunda instância, aí, aos juízes dos TRTs, né, com essa expressão. Tá? Os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, eles têm uma denominação, né? Eles têm uma denominação seguida de um número ordinal, né? Eles têm uma denominação, embora muitos se refiram ao Tribunal Regional do Trabalho do determinado estado, né? Embora isso possa nos servir de baliza, o fato é que tecnicamente a denominação não é essa. Legalmente a denominação dos Tribunais Regionais do Trabalho não tem o nome do estado em sua denominação. A gente pode ver no mapa que os tribunais regionais do trabalho, né, eles são divididos aqui no território brasileiro, né, e vocês podem perceber pela numeração, a numeração é o critério técnico adequado para identificá-los, né. Então é possível ver pela numeração o seguinte, que os tribunais levam um número e esse número decorre, em regra, da ordem de criação desses tribunais, né? Então, o Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, né, naturalmente ficou com o Rio de Janeiro, que na época, né, da criação da Justiça do Trabalho, 1941, e depois, com a incorporação da Justiça do Trabalho ao Poder Judiciário pela Constituição de 46, o Rio de Janeiro era a capital federal. Então, naturalmente, o estado do Rio ficou com o número 1, né? Tribunal Regional do Trabalho da primeira região, né? E é possível ver pelo mapa, então, que a Bahia, né, aqui em azul claro, a Bahia ficou com a 5ª região trabalhista, né? Então, informalmente, é possível dizer que o TRT da Bahia, né, o Tribunal Regional do Trabalho do Estado da Bahia, ok. Mas, informalmente, tecnicamente falando, em termos jurídicos, puramente jurídicos, a denominação desse tribunal será Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região, né? A 5ª região corresponde ao território aí do estado da Bahia. Então, é possível definir uma regra, e essa regra nos leva a concluir que cada estado, né, em regra, tem um tribunal regional e vice-versa, que o Tribunal Regional do Trabalho, em regra, tem a sua competência territorial limitada à amplitude do território do estado. A regra é essa. O estado da Bahia está nessa regra. O detalhe é que essa regra chegou a ser positivada e depois foi retirada. Já chegamos a ter na Constituição essa regra de que cada estado teria um TRT, né? Pelo menos um TRT. E depois essa regra foi retirada, né? Então, hoje, em regra, cada estado tem um TRT, mas nem sempre isso acontece, né? Nós temos duas situações aí distintas. A situação do estado que conta com mais de um TRT e a situação de um TRT que abarca mais de um estado. Vamos ver essas duas situações agora. Então, a primeira situação, a situação do estado que abarca mais de um TRT, fica para o estado de São Paulo, né? Até pelo nível de industrialização, atividade econômica, demanda processual. Então, o estado de São Paulo, ele conta com mais de um TRT, no caso aqui, 2 TRTs. Nós temos o TRT da 2ª região, né, que abarca aí São Paulo capital, o ABCD, né, Santo André, São Caetano, e mais Santos, Franco da Rocha, Taboão da Serra, enfim, alguns municípios ali do entorno, né? É uma região que visualmente no mapa é uma região pequena, mas responde por uma grande parte da atividade econômica nacional. Então é uma região com uma demanda processual muito forte. Então se justifica ter um Tribunal Regional do Trabalho, né, apenas com essa região aqui, né, a 2ª região. Todo o restante do estado de São Paulo está aí, né, sob a jurisdição da 15ª região, Tribunal Regional do Trabalho, 15ª região, né? Em regra, os tribunais regionais do trabalho têm a sua sede física, né, instalada na capital do estado, em regra. Só que no caso de São Paulo, por termos aí 2 tribunais regionais do trabalho, né, seria preciso definir, a 2ª região naturalmente fica em São Paulo capital.
a sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região fica em São Paulo, capital. E a sede do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª fica onde? Né? Fica naquele município, né, que foi definido pela lei, né, como o município mais habilitado a receber essa sede. Então foi escolhido o município de Campinas, né, que não por acaso, de todos os municípios do interior do Brasil, é o município com a maior população. Né? Aproximadamente 1.300.000 habitantes o município de Campinas tem. Então, Campinas acabou ficando aí com a sede do TRT da 15ª Região. Né? E aí, 15ª Região abarca outros importantes municípios do interior de São Paulo, como, por exemplo, Araçatuba, Jundiaí, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né? E outros mais. Então, toda a parte laranja aqui do mapa, né, que responde pelo estado de São Paulo, à exceção daqueles que estão na 2ª Região, ficam sob a jurisdição da 15ª Região Trabalhista, com sede em Campinas. Então, esse é o único caso que nós temos hoje de estado com mais de um TRT. Nós temos a situação oposta, né, de TRT que abarca mais de um estado. E essa situação nós temos em 4, né, oportunidades aqui. A primeira delas, né, vamos seguir aqui a ordem numérica, né, a primeira região a ter mais de um estado em sua definição regional, territorial, é a 8ª região. A 8ª região, né, ela é composta aí pelo estado do Pará e pelo estado do Amapá. Né? Notem que pelo mapa o número 8 ficou em cima do estado do Pará e não no estado do Amapá. E por que isso acontece? Por que a numeração está em cima do estado do Pará? Né? Porque a sede do TRT da 8ª região fica na capital do Pará. Então é em Belém que fica a sede do TRT da 8ª região. Né? Então o estado do Amapá tem varas do trabalho, né? Alguns municípios têm varas do trabalho, então se eventualmente um trabalhador precisar ajuizar uma reclamação trabalhista numa vara do trabalho de Macapá, essa reclamação vai ser processada e julgada normalmente. Em caso de recurso, o recurso vai ser encaminhado para a sede do TRT da 8ª região, que fica em Belém. Então, são os, né, desembargadores, entre aspas, aí, né, são os juízes do TRT da 8ª região em Belém que vão julgar o recurso dessa reclamação trabalhista ajuizada lá numa vara do trabalho de Macapá. Né? Então nós temos aí a 8ª região composta por 2 estados. A situação idêntica acontece também na 10ª região, né? 10ª região, que abarca aí o Distrito Federal e o Tocantins. Né? Então o número 10 está em cima do DF justamente porque é em Brasília que fica a sede do TRT da 10ª região. Mas o estado do Tocantins também, né, compõe essa região. E então, varas do trabalho no estado do Tocantins, como por exemplo em Gurupi, Palmas, Araguaína, né, varas do trabalho desses municípios, né, vão processar e julgar reclamações normalmente. Em caso de recurso, o recurso vai ser julgado, né, no TRT da 10ª região em Brasília. Né? Inclusive os juízes de lá também podem se habilitar desembargadores depois. Quando o TRT da 10ª abrir uma vaga, um juiz que fez carreira inteira no estado do Tocantins pode se habilitar e se tornar juiz de 2º grau, né, morando em Brasília e trabalhando lá no TRT sem nenhum problema. Vamos tratar aqui como se fosse um estado só, a 10ª região. Então, esse é o segundo caso de região que conta com mais de um estado, né, na sua composição. Situação idêntica acontece também na 11ª região, né, Amazonas e Roraima. Né? Então, em Boa Vista, nós temos, né, varas de trabalho em Boa Vista. Né? E essas varas de trabalho em Boa Vista, elas vão processar e julgar reclamações normalmente. O recurso dessas reclamações, dessas decisões das reclamações ajuizadas em Boa Vista, será encaminhado para a sede do TRT da 11ª região, que fica em Manaus, né, capital do Amazonas. Né? Então, Amazonas e Roraima também, 11ª região. Outro caso que nós temos, né, 14ª região, Rondônia e Acre. O número 14 aqui no mapa, né, o número 14 ficou em cima do estado de Rondônia, justamente porque a sede do TRT da 14ª região fica em Rio Branco. Não, fica em Porto Velho. Rio Branco, capital do Acre. Então a sede do TRT da 14ª região fica em Porto Velho, capital de Rondônia. Né? Rio Branco, capital do Acre. Cruzeiro do Sul,
Chapuri, né? Tem varas do trabalho no estado do Acre nesses 3 municípios. Então, o recurso que essas varas, né, as decisões que essas varas proferirem, o recurso contra essas decisões serão encaminhados à sede do TRT da 14ª Região, que fica em Porto Velho, Rondônia, né? Então, Rondônia e Acre é o 4º e último caso de Tribunal Regional do Trabalho, né, cuja região abarca mais de um estado. Então, nós temos os 4 casos aqui. 8ª Região, Pará e Amapá. 10ª Região, DF Tocantins. 11ª, Amazonas e Roraima. E 14ª, Rondônia e Acre. É assim, então, que a gente vê a questão do TRT, né, da distribuição regional dos TRTs pelo território nacional. No caso da Bahia, né, a sede do TRT da Bahia está aqui. No caso da Bahia, a sede do TRT daqui, né, da 5ª Região, fica lá em Nazaré, né, no bairro de Nazaré. Então, esse TRT da 5ª Região, ele tem a jurisdição alcançando todo o território baiano, né? Antes de 92, né, o TRT da 5ª Região abarcava Bahia e Sergipe. Sergipe ganhou um TRT próprio, o TRT da 20ª Região, em 1992. Né? Então, hoje, a 5ª Região é só Bahia, Sergipe tem uma região só para si, a 20ª Região. Então, o nosso próximo ponto aqui vai ser a análise rápida, né, sobre os órgãos de primeira instância da Justiça do Trabalho. Né? Então vamos tratar aqui rapidamente da disciplina constitucional sobre as varas do trabalho. Então, de acordo com o artigo 116 da Constituição, né, nas varas do trabalho, a jurisdição vai ser exercida por um juiz singular. Né? É um artigo até meio óbvio, meio redundante. Claro que na vara vai ter um juiz, né, do trabalho lá para poder julgar, processar e julgar, né, as demandas. Só que tem um detalhe, né? Só que tem um detalhe que é o seguinte: esse artigo 116, que hoje parece uma redação óbvia, né, já teve uma redação diferente, né, até 1999, né? Até 99, o artigo 116 tinha uma redação bastante distinta. Ele disciplinava a respeito das juntas de conciliação e julgamento, né? Pessoal que pega aí, né, que eventualmente estagia, né, deve pegar uma petição mais antiga, aí, um advogado ainda mais arraigado aí, né, no costume anterior, né, de se referir ao órgão da primeira instância com a sigla JCJ, né, Junta de Conciliação e Julgamento. Então, até 1999, o órgão de primeira instância era denominado de Junta de Conciliação e Julgamento. E por que isso? Porque até 1999, né, nós tínhamos um juiz do trabalho que era concursado, né, chamado juiz togado ou juiz presidente, né, e tínhamos 2 juízes chamados classistas, que eram juízes temporários indicados aí pelas confederações sindicais. E aí teríamos um classista da parte dos empregados e um classista da parte dos empregadores. E esses 2 juízes também assinavam as decisões, né, dadas, né, no primeiro grau. Então, esses juízes, eles ficavam com mandato aí de 3 anos, né, indicação sindical, eram remunerados pelos cofres públicos para ter aí uma espécie de equilíbrio, né, de empregados, de representação de empregados e empregadores nas decisões da justiça. Essa sistemática, ela foi suprimida pela emenda 24 de 1999 e desde então, né, esses classistas não existem mais, né? Tínhamos classistas nas varas e também tínhamos nos TRTs e também no TST. Nós tínhamos ministros classistas no Tribunal Superior do Trabalho. Né? E toda essa representação classista da primeira, segunda e terceira instância foi suprimida com a emenda 24. Né? Então, acontece que no artigo 116, porém, tinha uma diferença fundamental, né? Que é o fato de que essa representação mudava a configuração do órgão. Né? O TRT era TRT com ou sem classista, TST é a mesma coisa. Mas a vara, antes de ser vara, era a Junta de Conciliação e Julgamento, quando tínhamos aí 3 juízes, né? Um concursado, bacharel em Direito, chamado togado presidente, e 2 classistas, que é a indicação da representação sindical. Né? Então, as varas do trabalho, elas foram, portanto, né, ganharam essa denominação com a emenda 24 de 99. Né? Aqui em Salvador, hoje, né, as varas do trabalho funcionam no prédio do comércio, né? Funcionam lá no bairro do comércio,
E existe aí um movimento para se unificar, né, todo o funcionamento da Justiça do Trabalho em um prédio só, né, seria vários tribunais em um prédio só, né, e esse prédio está sendo discutido ainda onde seria a sede desse prédio, né. Existe esse projeto e esse projeto já está em fase aí de encaminhamento. Vamos ver, né, no futuro próximo aí, uma eventual mudança, né, de endereço dos órgãos da Justiça do Trabalho aqui, né, em Salvador. Tá? Então, além dos juízes do trabalho, né, além das varas do trabalho que é órgão de primeira instância, nós temos que dar uma palavrinha também sobre juízes de direito. Sobre juízes de direito. Acontece o seguinte, que juiz de direito, né, o juiz de direito, essa denominação não deve causar estranheza, porque é a denominação, né, que nós utilizamos para fazer referência aos magistrados da Justiça Estadual. E sim, é isso mesmo. Né? Os juízes de direito são juízes concursados da Justiça Estadual. Mas, afinal de contas, por que nós vamos tratar de juízes de direito aqui, né, em prática trabalhista e estudando a Justiça do Trabalho? Né? Porque acontece que as varas do trabalho, né, elas não são tão disseminadas assim em termos físicos, né? Não temos tantas varas do trabalho como temos varas e órgãos físicos da Justiça Estadual. Né? E aí é necessário que, eventualmente, um juízo de direito estadual, portanto, exerça eventualmente a competência trabalhista. Né? Vamos ver aqui o artigo 112 da Constituição, né, segundo o qual a lei criará varas da Justiça do Trabalho e podendo, nas comarcas que não forem abrangidas pela sua jurisdição, né, atribuí-la aos juízes de direito, com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Né? Então, veja, os juízes de direito, eles não são órgãos da Justiça do Trabalho, eles não fazem parte da Justiça do Trabalho. O que pode acontecer é que, eventualmente, os juízes de direito possam exercer competência trabalhista. E quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando a comarca, note que comarca, né? A palavra comarca, assim como acontece com desembargador, né? A palavra comarca não faz parte do vocabulário da Justiça do Trabalho. No Judiciário da União, comarca é expressão reservada para a Justiça Estadual. Né? Então, nas comarcas que não são abrangidas pela jurisdição trabalhista, né, a lei pode atribuir essa competência, né, para os juízes de direito. Os juízes de direito. Então, quando uma determinada comarca não fizer parte da jurisdição de uma vara do trabalho, né, o juiz de direito poderá ser incumbido da competência trabalhista para processar e julgar aquela causa. Né? E aí o recurso não tem desculpa, o recurso não vai para o TJ, o recurso vai para o TRT, porque digamos assim, esse desvirtuamento, né, episódico da competência só vai ocorrer no primeiro grau. Né, por uma questão de acesso à justiça, né, esse problema, né, essa distorção no acesso à justiça já não acontece no segundo grau, porque o TJ e o TRT estão no mesmo município. Né? Então não faz sentido o segundo grau levar essa distorção ao segundo grau, fica só no primeiro grau, o recurso vai para o TRT normalmente. Acontece o seguinte, aqui é preciso deixar claro que existe uma interpretação, né, que muitos levam dessa maneira e é uma interpretação equivocada e é preciso que nós tenhamos atenção com essa interpretação. Né? Existe uma interpretação segundo a qual, se o município não tiver vara do trabalho, vai ser levado o caso para a Justiça Estadual. Não é a interpretação adequada para o artigo 112 da Constituição. Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui um caso conhecido, próximo aqui nosso, que é o caso de Lauro de Freitas. Né? Lauro de Freitas é um município de porte médio. Né? Lauro de Freitas é comarca, ou seja, existe em Lauro de Freitas toda uma estrutura física, né, funcional da Justiça Estadual. Lauro de Freitas tem fórum, né, tem juízes de direito trabalhando lá. Né? Agora, Lauro de Freitas não tem vara do trabalho. Né? Por esse raciocínio, né, se Lauro de Freitas é comarca, mas não tem vara do trabalho, logo o trabalhador de Lauro de Freitas ajuizaria sua demanda trabalhista no fórum estadual lá de Lauro de Freitas, correto? Pois é. Não, isso não está correto. Né? E essa interpretação precisa ser evitada, né?
Na verdade, a Constituição não coloca, vamos ver o artigo novamente, a Constituição não coloca que nas comarcas que não tiverem vara. A Constituição dispõe nas comarcas não abrangidas pela jurisdição da Justiça do Trabalho. É diferente, né? Então, o que é preciso fazer? A gente precisa verificar, né? A gente precisa verificar, e essa verificação a gente vai ver ainda hoje no vídeo, né, de agora, é preciso verificar se determinado município está ou não abrangido pela jurisdição de uma vara do trabalho, né? Se o município não estiver na jurisdição de nenhuma vara do trabalho, ok, vamos aplicar esse raciocínio, podemos levar nossa demanda para a Justiça Estadual. Agora, se o município estiver na jurisdição de uma vara do trabalho, vamos levar a causa para essa vara do trabalho, né? No caso aqui do estado da Bahia, nós temos 88 varas do trabalho e 39 em Salvador, né? Então, espalhadas pelo interior do estado aí, né, um percentual muito pequeno de municípios tem vara do trabalho própria, né? São municípios de porte médio, né? A partir aí de 50, 60 mil habitantes. Não são muitos os municípios da Bahia que cumprem esse requisito, né? E no caso de Lauro de Freitas, que tem bem mais do que 50 mil habitantes, no caso de Lauro de Freitas, excepcionalmente, não houve vara do trabalho por conta da proximidade com Salvador, né? Então, normativamente falando, as varas de Salvador têm competência para processar e julgar as reclamações de fatos ocorridos em Salvador, claro, e Lauro de Freitas. Então, Lauro de Freitas, né, está abrangida pela jurisdição de uma vara do trabalho. Lauro de Freitas não tem vara, mas faz parte de uma jurisdição trabalhista, está na jurisdição das varas de Salvador. Então, uma reclamação trabalhista sobre um fato acontecido em Lauro de Freitas vai ser encaminhada a uma das varas do trabalho de Salvador. Então, Lauro é comarca, não tem vara do trabalho, porém, não será, essa demanda não será processada na Justiça Estadual de Lauro de Freitas, e sim na Justiça do Trabalho em Salvador, nas varas de Salvador, né? Então, é preciso ter muita atenção com esse artigo 112. O fato é, não vamos levar a questão para a Justiça Estadual se no município não houver vara do trabalho. Vamos levar a questão para a Justiça Estadual se na hora da pesquisa, vamos ver a pesquisa ainda hoje nesse vídeo, né, na hora da pesquisa não for encontrada uma jurisdição trabalhista que cubra determinado município. Aí sim, se o município não estiver em qualquer vara do trabalho, ok, vamos levar a causa para a Justiça Estadual respectiva julgar na primeira instância. Da segunda instância em diante, volta ao seu curso normal, né, pela Justiça do Trabalho. Então notem, o juiz de direito estadual, ele não se transforma em juiz do trabalho, né? Ele apenas vai exercer uma competência trabalhista, né, autorizada constitucionalmente, apenas para essa hipótese, né, de ele estar, esse juiz de direito estar lotado em um município que é comarca, porém, faz parte de uma comarca, porém, não tem vara do trabalho própria, não tem competência trabalhista incidindo sobre aquele território, né? No caso da Bahia, especificamente, essa regra acaba não tendo aplicação prática hoje, né? Alguns anos atrás chegamos a ter essa aplicação prática e hoje não temos mais. No estado da Bahia, todos os 417 municípios do estado da Bahia estão na jurisdição de uma vara do trabalho. Então é preciso fazer a busca, encontrar essa vara e ajuizar na vara respectiva, né? Outros estados, porém, ainda mantêm alguma situação de juízo de direito, né, com exercício aí da competência trabalhista, né? Podemos ver esses casos no Maranhão, Piauí, né, até em Sergipe, possível ver, né, Roraima, e outros estados também, né, dependendo aí do acesso à justiça e de como a norma regulamenta essa questão do acesso ao judiciário trabalhista. Mas aqui na Bahia, os 417 municípios estão numa jurisdição trabalhista. É preciso saber apenas qual é. Embora nós tenhamos aí, né, uma quantidade, um percentual muito pequeno de municípios, né, que cediam vara do trabalho, né, o fato é que nenhum está fora da competência trabalhista hoje no estado da Bahia. Tá bom? Então, essa regra na Bahia hoje não tem mais aplicação prática. Em outros estados é preciso fazer a pesquisa para cada um. Tá? Sobre criação e estruturação dos órgãos, é um detalhe interessante. A Constituição, no artigo 113, ela estabelece que a lei vai dispor sobre constituição, investidura, jurisdição, competência, né, e condições de exercício, garantias e condições de exercício, né, dos órgãos da Justiça do Trabalho.
Então, a lei vai estabelecer como vai ser a estruturação e a distribuição de funções da Justiça do Trabalho. Ok, um artigo relativamente aí redundante, né? Só que tem um detalhe interessante. Em 2003 nós tivemos uma lei, né, a Lei 10.770, e ela fez uma mudança muito importante, que ela deslegalizou uma matéria. Né? Deslegalizou como assim? A Constituição remeteu determinada matéria para a lei. E a lei, ao regular a matéria, remeteu essa matéria para uma norma inferior, infralegal. Né? E essa matéria que a Constituição remeteu à lei e a lei remeteu a outra norma, né, foi a matéria da criação e alteração de jurisdição das varas do trabalho. Antigamente, para se criar uma vara do trabalho em determinado município, era preciso uma lei federal aprovada no Congresso, sancionada pelo presidente, se fosse o caso, né, para criar-se uma nova vara do trabalho, né? Essa dinâmica aí mais burocrática, mais engessada, né, acabou cedendo em 2003 com essa lei 10.770. O artigo 28 dessa lei, né, coloca que caberá a cada Tribunal Regional do Trabalho, por ato próprio, estabelecer e alterar a jurisdição da vara. Então hoje, a lei só precisa criar a quantidade de varas, não precisa dizer em que lugar essa vara fica. Né? Então hoje a lei só precisa criar a quantidade de varas. Uma vez criada a quantidade de varas, né, os tribunais vão definir onde essas varas serão instaladas. Né? Então é muito mais rápido o processo de criar-se uma vara, uma estrutura física de uma vara do trabalho hoje em dia. Né? Não é preciso esperar uma lei federal para criar uma vara do zero dizendo onde é que ela vai ficar. Né? Inclusive, isso vale também para a hipótese de extinção ou a realocação de vara de competência. Né? Até 2007, nós tivemos aqui, por exemplo, na Bahia, uma vara do trabalho em Camaquã. E essa vara do trabalho em Camaquã, ela foi extinta, né, por ato do TRT local. Então, o TRT da 5ª Região, né, na verdade, extinguiu assim, ela na verdade não extinguiu, ela retirou a vara de Camaquã e alocou em outro município. Né? Então, esse ato aí, até 2003, necessitaria de uma lei específica. Né? Desde 2003 não precisa mais, o próprio TRT pode alterar a jurisdição, extinguir e criar a vara desde que esteja dentro daquela criação abstrata de vara que a lei prevê. Então, se no caso do estado da Bahia nós temos aqui 88 varas, né? O TRT pode, por exemplo, extinguir a 39ª Vara do Trabalho de Salvador, fica com uma vara sobrando, ficaremos 87, e essa vara que decorreu da extinção da 39ª, ela pode ser alocada em qualquer outro município, por ato do Tribunal Regional do Trabalho. Não precisa mais de lei federal para definir essa realocação, criação ou extinção de vara. E isso decorre dessa lei de 1993. Ela recebeu uma determinação constitucional para regular a respeito desse assunto, e no seu corpo ela deslegalizou a matéria, passando para a norma infralegal. Essa norma infralegal acabou sendo aí um ato, a resolução do próprio Tribunal Regional do Trabalho a respeito disso. Então hoje está muito mais rápido o procedimento de criação física de estrutura de vara em determinado município, a partir dessa lei de 2003. Vamos passar agora para o nosso ponto 2, que é a estrutura interna dos órgãos da Justiça do Trabalho. Vamos dar um mergulho aí, rápido, né, a respeito de como se distribuem os órgãos fracionados, né, e como se funciona, né, a chamada competência funcional, né, ou critério funcional de distribuição de competência nos órgãos da Justiça do Trabalho. E o primeiro desses órgãos, né, o Tribunal Superior do Trabalho. Percebam aqui pelo nosso organograma que o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, ele é composto por 27 ministros, como nós já vimos, né, ainda neste vídeo nós já vimos isso. Composto por 27 ministros, esses ministros são distribuídos em órgãos internos. E é natural que os ministros, às vezes, componham mais de um órgão interno. Né? Então, os órgãos internos do TST são esses 5 aqui. Né? Tribunal Pleno, órgão especial, seção de dissídios coletivos, uma só. Seção de dissídios individuais, são 2 sessões. Né? E turmas, são 8 turmas que o TST, né, tem no total. Né? Então, esses são os órgãos fracionários do TST. O estudo da competência desses órgãos a gente vai ver, né, com mais detalhes, né, na aula, ao final do curso, na aula de recursos. Né? Vamos precisar bastante ter o conhecimento a respeito do funcionamento e qual é a competência desses órgãos fracionários quando estudarmos recursos lá adiante no curso. Tá? Em suma,
para conhecermos, né, a competência funcional de determinado órgão, né, é preciso buscar a sua disciplina no regimento interno. Né? Todo regimento interno é assim. Então, uma vez que você está, né, postulando num tribunal, é preciso saber dentro do tribunal como manejar os remédios e recursos jurídicos disponíveis, né, para buscar determinada providência, saber a quem se refere e como se referir. Né? Então, é preciso conhecer o regimento interno quando se precisa disso. Né? No caso do TST, além do regimento interno, é importante saber que a competência interna ou funcional do TST também está definida na lei, aquela lei 7.701 de 88 que eu mencionei minutos atrás. Né? Essa lei também, ela tem a competência interna do TST e essa competência interna acaba sendo esmiuçada, acaba sendo mais detalhada pelo regimento interno. Né? Então vamos acompanhar aqui, né, pelo regimento interno, né, a disciplina de cada um de maneira bastante sucinta. Né? O Tribunal Pleno do TST tem previsão lá no artigo 68 do regimento interno. O Tribunal Pleno é que compõe aí, né, que é composto aí pela totalidade dos 27 ministros do TST. Então o Tribunal Pleno tem funções, basicamente funções administrativas e orçamentárias, né? Define proposta, né, de alteração da lei, define proposta orçamentária, né? Também define a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinada regra. Lembrem do artigo 97 da Constituição, né, da cláusula de reserva de plenário. Né? Então, se a questão for levada ao TST, né, e houver essa alegação de controle de constitucionalidade lá no TST, quem vai decidir o controle pela Constituição é a maioria dos membros do tribunal. Então, no caso do TST, essa deliberação precisa ser feita pelo Tribunal Pleno. Né? Então, e outras matérias também, mas em suma, matérias administrativas orçamentárias é o foco, né, da competência do Tribunal Pleno. No caso do órgão especial, composto por 14 ministros, né, no artigo 69 do regimento interno do TST, o órgão especial também conta com matérias aí administrativas e orçamentárias em regra. Né? Definição a respeito, por exemplo, da matérias da sua estrutura funcional, da estrutura funcional do TST, né, e de outros órgãos da Justiça do Trabalho ficam a cargo do órgão especial. Né? Temos também aí a seção de dissídios coletivos, né, que tem previsão aí no artigo 70 do regimento interno do TST. A seção de dissídios coletivos, ela, como o nome já diz, vai julgar dissídios coletivos. Né? E aí, em relação ao julgamento do dissídio coletivo, a gente convém fazer um pequeno parêntese aqui para explicar, né, para tentar situar, né, o estudante a respeito dessa definição. Em processo do trabalho, nós temos aí uma utilização de um termo diferente do que se vê em outros ramos do processo. Nós temos aí o uso da expressão dissídio, né? Dissídio individual e dissídio coletivo. Né? Então, podemos resumir da seguinte forma: o dissídio coletivo é aquela demanda que vai estabelecer ou interpretar novas normas e condições de trabalho. Né? Então, o dissídio coletivo, ele vem, né, ele é uma expressão do chamado poder normativo da Justiça do Trabalho, que é o poder de criar norma. Né? A Justiça do Trabalho tem o poder de criar norma abstrata. Né? Esse poder também cabe para os sindicatos, né? Não é por acaso que nós temos aí o acordo e a convenção coletiva. Né? Então, o dissídio coletivo, ele resulta desse poder criativo de norma, né, do poder normativo da Justiça do Trabalho. E, em suma, funciona assim. Né? Um sindicato vai negociar com um empregador, aí teríamos um acordo coletivo, ou o sindicato vai negociar com o sindicato patronal, teríamos uma convenção coletiva. Se as partes chegam a um consenso, temos novas normas e condições de trabalho ali. Um acordo, se for sindicato e empregador, ou a convenção, se for sindicato e sindicato. Acontece, porém, que quando não se chega a um consenso nessa discussão, nessa negociação, essa questão acaba sendo levada ao judiciário. E é o judiciário que vai dizer quem tem razão, total ou parcialmente. Né? E aí nós temos o dissídio coletivo. Então, o dissídio coletivo vai ser a demanda que vai estabelecer ou interpretar novas normas e condições de trabalho quando a negociação coletiva houver sido frustrada,
quando não for possível se chegar a um consenso na negociação coletiva. Então, esse é o conceito básico de dissídio coletivo. Nós vamos retomar esse conceito lá adiante, né? Ainda nesse curso, especialmente na aula de recursos, vamos retomar esse assunto, né? E também um pouco aí na aula de petição inicial. Mas, em suma, nós temos essa definição de dissídio coletivo. E o dissídio individual? O dissídio individual acaba sendo conceituado por exclusão. Então, será dissídio individual tudo aquilo que não for dissídio coletivo, né? Então, se o dissídio coletivo tem a peculiaridade de estabelecer e criar novas normas e condições de trabalho, né? Então, por exemplo, vamos pensar aqui um direito que não tem definição legal específica, digamos, valor do auxílio alimentação, né? Então, o valor do auxílio alimentação não tem previsão legal. As partes negociam aí, a depender do desenrolar dos acontecimentos, as partes negociam o valor que aquela categoria deva receber, né? Se eventualmente houver um impasse a respeito disso, essa questão vai ser julgada no dissídio coletivo. O tribunal vai dizer qual é o valor do auxílio, que pode ser igual ao valor anterior, né? Pode ser maior, pode ser menor, pode ser um valor que as partes indiquem, que o polo patronal indique, pode ser um valor que o polo profissional indica, ou pode ser um outro valor que o tribunal considere o mais justo, né? Então, o dissídio coletivo tem essa amplitude, né? Se julga muito mais com base no que é justo, com base na justiça, do que com base no que a regra diz. Até porque nesse caso do auxílio, em especial, não tem regra que diga qual o valor devido, né? Muito bem, então o dissídio coletivo tem esse poder criador de norma, né? Já quanto ao dissídio individual, ele tem uma característica diferente, que ele acaba ficando similar às demandas processuais que acontecem aí em outros ramos, né, do processo do direito. Então, o dissídio individual acaba sendo, ao contrário do dissídio coletivo, que tem essa força criadora de norma, né, o dissídio individual acaba sendo aí a demanda que visa aplicar, no caso concreto, o direito já existente. Então, enquanto o dissídio coletivo, né, tem essa força criadora, e o nome é coletivo porque ele decorre de uma negociação coletiva frustrada, só depois da negociação coletiva frustrada é que vamos ter o dissídio coletivo sendo levado à justiça, e aí a justiça vai dizer quem tem razão, né, depois dessa negociação coletiva frustrada. Já o dissídio individual não. O dissídio individual ele visa a aplicação de um direito já existente. Então, se assimila aí, né, se compara aí aos demais, né, questões processuais que são levadas, né, cotidianamente ao judiciário. Então, o dissídio individual tem a sua definição por exclusão do dissídio coletivo, né? Então, todas as demandas que visam a aplicação do direito já existente, mesmo que seja em litisconsórcio ativo, mesmo que seja ação civil pública, ação civil coletiva, né, são denominadas de dissídios individuais. Todas as demandas que visam a aplicação de direito já existente, dissídio individual, né? Aquela que decorra de uma negociação coletiva frustrada que precisa de uma interferência judicial para definir quem tem razão, essa é dissídio coletivo, né? Então, no TST nós temos uma seção de dissídios coletivos para julgar essas questões relacionadas à negociação coletiva frustrada, que foi levada à justiça, né? Então, essa seção, ela julga, por exemplo, questões relacionadas à abusividade da greve, reajuste salarial, né? Enfim, outras questões que a negociação coletiva não pôde levar adiante. E temos também aí, em sequência no regimento interno, as sessões de dissídios individuais previstas aí no artigo 71 do regimento interno do TST, né? Então, as sessões de dissídios individuais são duas sessões, né? A SDI 1, ela vai julgar os embargos de divergência, em regra. Elas vão julgar os embargos de divergência das decisões das turmas do TST em recurso de revista, semelhante aí, né, aos embargos de divergência que vocês conhecem do recurso especial, né, do STJ. E a seção de dissídios individuais 2 julgará os recursos das demandas que começam no Tribunal Regional do Trabalho. Então, recurso em mandado de segurança e em ação rescisória serão julgados pela SDI 2, de acordo com o regimento interno do TST. E por fim, nas turmas, né? O TST tem 8 turmas, cada turma vai ter 8 ministros, são 8 turmas, cada uma vai ter 3 ministros, e essas turmas têm a competência para julgar os recursos de revista,
que aí, mal comparando, seria aproximadamente o recurso especial trabalhista. Então, ao passo em que uma violação de lei, uma divergência jurisprudencial é levada ao STJ por meio de recurso especial, aqui no processo do trabalho vamos levar essa questão do TRT para o TST por meio de recurso de revista. Essa questão e outras mais que vamos ver adiante. Né? Então, o recurso de revista, né, que seria aí similar ao recurso especial, só que no processo do trabalho, o recurso de revista vai entrar no TST por meio das turmas. São 8 turmas, uma delas vai receber, né, por sorteio aquele recurso de revista, e cada turma dessa é composta aí por 3 ministros. Se o TST tem 3 ministros por turma, e são 8 turmas, então teríamos aí 24 ministros nas turmas. E os outros 3? Os outros 3 dos 27, né, são o presidente, o vice-presidente e o corregedor-geral. Eles não participam das turmas, as funções que eles exercem em caráter administrativo também são funções bem pesadas, não teria como conciliar, né, as funções de presidente, vice e corregedor com as funções de membro de turma do TST. Então eles ficam afastados da composição das turmas de 8 turmas com 3 ministros cada uma. Né? E seguindo adiante então na questão da distribuição, né, da estrutura interna, vamos agora ver a distribuição interna, a estrutura interna do Tribunal Regional do Trabalho. Né? O Tribunal Regional do Trabalho, ele é composto aqui no caso da Bahia com 29 desembargadores, composto por 29 desembargadores. Né? Desembargadores entre aspas, como nós já vimos. Né? E também segue um organograma muito semelhante ao do TST. Né? Nós temos aí, então, o Tribunal Pleno, também com matéria administrativa, né, de maior importância orçamentária, o órgão especial, né, que no caso aqui em especial tem a função principal de julgar exceções, questões disciplinares, né, e exceções de suspeição e impedimento dos juízes, né, órgão especial. Temos aí as subseções especializadas, né? A subseção especializada de dissídios coletivos, que julga dissídios coletivos aqui no estado, né? Julgada aqui pelo TRT da 5ª Região. Temos a SEDI 1, a subseção especializada em dissídios individuais 1, que julga ação rescisória. Temos a SEDI 2, certo? Subseção especializada 2, em dissídios individuais, que julga mandado de segurança. Então, se você vai fazer um mandado de segurança endereçado ao tribunal, já sabe, o endereçamento vai ser a subseção especializada em dissídios individuais 2, SEDI 2, né? Idem para a ação rescisória, endereçada SEDI 1. Né? E turmas. O TRT daqui tem 5 turmas com 5 desembargadores cada turma, né? 5 vezes 5, 25. Os outros 4, para chegar aos 29, né, os outros 4 são o presidente, o vice, o corregedor e o vice. Né? E eles não compõem também, né, as turmas do TST, do Tribunal Regional do Trabalho. Né? E para você ter então informação a respeito da composição desses órgãos e do papel do presidente, vice, corregedor e vice aqui, né, na região, vamos então ter que consultar o regimento interno do TRT daqui da 5ª Região, regimento interno que eu já separei como material de aula. Né? Então, esse organograma aqui, vocês percebam que é muito semelhante ao organograma do TST. Acaba que todos os tribunais, na medida do possível, seguem esse organograma aí. Sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, cabe agora a gente falar, dar uma palavrinha rápida, sobre as varas do trabalho. Né? As varas do trabalho, como eu já adiantei, elas são aqui no estado da Bahia, em número de 88, né? E elas, em regra, elas abarcam mais de um município em sua competência. Então, como eu já adiantei com o exemplo de Laura de Freitas, né? Essas varas do trabalho, elas não precisam ter sede física em determinado município para que determinado município seja alcançado pela sua competência territorial. Né? Então, para que nós, né, tenhamos essa informação aí, né, a respeito de qual vara, né, vai responder por determinada demanda, né, é preciso fazer uma busca no site do TRT daqui da 5ª Região para termos essa informação. Tá? Então, a gente pode buscar aqui, né, no site do TRT, né, www.trt5, 5ª Região, né, .jus.br, e uma vez estando nesse site, vamos procurar o menu, né, o menu institucional, e dentro do menu institucional o menu varas do trabalho. Né? E aí então, chegando à pesquisa das varas do trabalho,
nós podemos então fazer dois tipos de pesquisa, ou pesquisando, né, pela vara para saber qual é a sua jurisdição, ou pesquisando pelo município para saber a qual vara ele está vinculado, né? Então, no caso, por exemplo, de São Francisco do Conde, né, que não tem vara do trabalho, nós podemos digitar o nome do município aqui, né, e fazer a busca e vamos descobrir que São Francisco do Conde, né, está aí na jurisdição da vara do trabalho de Santo Amaro. Né? Então, São Francisco do Conde não tem vara, mas está sujeito à jurisdição trabalhista pela vara do trabalho de Santo Amaro. Né? Então, essa busca, né, inclusive tem outros dados, né, sobre a vara nessa pesquisa, né? Então, essa busca é feita pelo site do TRT da Quinta Região e toda vez que você sentir a necessidade de buscar, né, uma atuação em outro estado e quiser saber para qual vara vai endereçar a sua postulação, né, essa pesquisa também está disponível nos websites dos demais TRTs. Tá? Para a gente fechar a nossa abordagem aqui sobre a estrutura interna dos órgãos da Justiça do Trabalho, vamos encerrar o nosso vídeo, o nosso assunto hoje com os órgãos auxiliares. Então nós vimos até agora vara, vimos tribunal, vimos TST e nos dedicamos aqui a tratar apenas dos magistrados, né? Dos papéis que os magistrados de primeira instância, os juízes do trabalho, né? De segunda instância, os desembargadores, entre aspas, né? Do trabalho, e os ministros do TST. Mas vamos tratar agora, nesse último tópico, né, dos órgãos auxiliares, ou seja, os servidores, né, o pessoal que faz a máquina andar realmente, né, com as atividades aí, né, atividade meio e atividade fim de assessoria e apoio, né, aos magistrados, ao funcionamento da Justiça do Trabalho. Né? Então, o primeiro desses órgãos auxiliares, né, é a Secretaria das Varas do Trabalho. Né? As Secretarias das Varas do Trabalho, elas equivalem aí, né, ao cartório da Justiça Comum Estadual. Então, a unidade administrativa responsável pela condução dos processos e demais trabalhos da Vara do Trabalho se chama Secretaria. Na Justiça Comum, a gente se refere a esse lugar como cartório. Aqui, Secretaria da Vara do Trabalho tem a mesma função de um cartório. Né? Ele conduz o trabalho administrativo e o chefe dessa secretaria é chamado de diretor de secretaria. No cartório costumamos chamar o chefe de escrivão. Aqui é o diretor de secretaria no lugar de escrivão e secretaria no lugar de cartório. O trabalho administrativo, no entanto, corre normalmente. Nos endereços físicos das varas do trabalho é comum que nós tenhamos aí duas portas de acesso. Tem uma porta para a sala de audiência e uma porta para a secretaria. Então, para questões relacionadas à liberação de dinheiro, a apresentação de documentos, né, informações sobre os processos, atendimento com os servidores a respeito de determinada demanda, você busca aí a Secretaria da Vara do Trabalho. Depois da Secretaria da Vara do Trabalho, nós temos os distribuidores. Os distribuidores acabam tendo aí uma função, né, de distribuir os processos, né, entre as diversas varas do trabalho. Só vamos ter setor de distribuição se no município tivermos mais de uma vara do trabalho. Se não tivermos mais de uma vara, não existe setor de distribuição. O setor de distribuição cada vez mais vem perdendo importância com a informatização e digitalização dos processos. Né? Desde 2015, a Justiça do Trabalho não tem mais processo novo em formato físico sendo iniciado. Desde 2015, todos os processos da Justiça do Trabalho são eletrônicos. O que tivermos aí de físico ainda em papel é acervo anterior, que também está sendo digitalizado. Então, com o protocolo da petição inicial, ele é eletrônico e o sistema que vai fazer essa distribuição eletrônica, acaba que o setor de distribuição apenas para essa função acaba perdendo muito da importância. Então, esse setor já foi bastante numeroso em termos de servidores, já foi bastante importante na movimentação processual e hoje em dia perdeu importância basicamente, você vai ter informações aí, basicamente o setor de informações hoje em dia, um setor de informações ou um setor de indivíduos e advogados que eventualmente tenham problemas para ajuizar uma petição, ajuizar uma demanda nova e que estejam com problemas de acesso, e possam procurar lá a distribuição para dar esse suporte. Mas perde muito da função hoje em dia o setor de distribuição por conta da informatização do procedimento. Vamos ver na aula de petição inicial, inclusive, que a partir de um clique, finalizando a peça, na próxima tela que se abre após esse clique, já vamos ter aí
o órgão da justiça para o qual foi distribuído, o dia e hora da audiência e o número do processo, tudo em mãos, tudo em segundos. Né? Então, a tendência é que o setor de distribuição até venha a desaparecer, né? Num futuro não muito distante. Mas, por enquanto, ainda tem essa função aí, né, de, eventualmente, um plantão de informações, na verdade, e, eventualmente, dar um suporte à parte de advogados que não têm acesso ao sistema. Depois do setor de distribuição, nós temos aí os cartórios dos juízos de direito. E, mais uma vez, vamos invocar aqui a Justiça Estadual. Por quê? Porque a Justiça Estadual não faz parte da Justiça do Trabalho. Né? Os juízes de direito não fazem parte, né? Os juízos de direito, os órgãos judiciários estaduais também não. Mas eles acabam tendo alguma importância no processo trabalhista, naquela hipótese do exercício da competência trabalhista, né, em caráter excepcional. Né? Então, quando houver um processo trabalhista ajuizado numa vara da Justiça Estadual, na comarca, né, o setor administrativo vai ser o correspondente, vai ser o cartório e não a secretaria. O cartório da Justiça Estadual, do Juízo de Direito, não vai se transformar em secretaria ad hoc, né, secretaria ali para aquele caso, não vai. Ele continuará sendo o cartório do Juízo de Direito. Agora, ele tem as mesmas funções no processo que está em curso na Justiça Estadual de uma secretaria de vara do trabalho. É importante chamar a atenção para esse ponto. O cartório não vai virar uma secretaria ad hoc, uma secretaria excepcional, não vai. Ele apenas vai ter as mesmas funções da secretaria quando tiver um caso de juízo de direito investido em jurisdição trabalhista. Que aqui na Bahia, nós já vimos, não acontece mais na prática. Né? Depois dos cartórios dos juízes de direito, vamos ter as secretarias dos tribunais regionais. Né? As secretarias dos tribunais regionais, eles vão fazer a função aí também de condução administrativa dos trabalhos nos tribunais. Então, se você quiser ter acesso a algum processo que está para ser julgado, né, em algum órgão fracionário do tribunal, né, em regra os órgãos fracionários contam com secretarias próprias, então você vai buscar a secretaria de determinado órgão, de determinada turma do órgão especial do Tribunal Pleno, e vai buscar essa informação lá. Nós temos servidores lá para fazer esse trabalho administrativo. Da mesma forma, para o acompanhamento de sessões, por exemplo, né? Você quer se inscrever para a sustentação oral, quer acompanhar um processo que está para ser julgado numa sessão de julgamento, ou você vai buscar informações, vai buscar essa inscrição, né, para sustentar oralmente na secretaria, né, daquele órgão fracionário dentro do tribunal. Então, a secretaria também tem essa função aí administrativa, só que na segunda instância. E, por fim, os oficiais de justiça. Os oficiais de justiça no processo de trabalho, eles têm uma característica, né, diferente, pelo menos em caráter histórico, aí, hoje em dia não é mais um diferencial, né, que é o fato de que os oficiais de justiça no processo de trabalho sempre foram avaliadores. Né? Antigamente, os oficiais de justiça em outros ramos, né, da justiça, eles não tinham a função de avaliar. Então, se o oficial de justiça eventualmente fosse cumprir um mandado, uma penhora, por exemplo, e um bem, ele não tivesse noção do valor daquele bem, né, ele teria que mandar essa certidão dizendo que o valor do bem não dá para definir, e aí era preciso uma perícia ou alguma manifestação para definir o valor daquele bem. O oficial não tinha essa prerrogativa. No processo de trabalho, sempre o oficial de justiça foi avaliador. Né? Então, ele vai fazer uma penhora e ele tem a obrigação de dizer qual é o valor do bem, ainda que chutado, ainda que desconexo com o mercado, ele tem que dizer um valor de avaliação lá, né, quando for executar uma penhora, né, cumprir uma penhora, né, por determinação judicial. Então, o oficial de justiça no processo de trabalho, ele sempre teve essa função que só veio a ser, né, digamos assim, imitada pelos outros ramos da justiça recentemente. Né? Então, hoje em dia, aí, você tem aí o smartphone, né, o nosso LX da massa, aí, que o pessoal, né, pega, tem um determinado bem lá, desse bem aqui eu não sei o valor, não tenho a menor ideia. Busca lá, né, vai em site de venda, de compra, e busca alguma coisa semelhante e pelo menos tem um valor na mão ali para poder colocar no mandado, né, mas sempre no auto de penhora, no caso. Então, é preciso ter essa informação importante em mãos. Né? Ao contrário do que acontece nos outros ramos da justiça, no processo de trabalho, sempre o oficial de justiça teve esse papel avaliador, né? Que depois outros órgãos também seguiram essa mesma linha. Então, ao oficial de justiça cabe o papel fundamental, né? Não só de avaliar, claro, cabe a ele o papel fundamental de cumprir os mandados, né, determinados pela autoridade judiciária.
Então, se o juiz mandar fazer uma citação, é o oficial de justiça que leva o mandado. Se o juiz mandar fazer uma penhora, é o oficial de justiça que leva o mandado, que cumpre a penhora. Né? Se o juiz mandar encontrar alguma coisa, é o oficial de justiça que vai diligenciar essa busca. Então, o oficial de justiça, ele é um cumpridor externo das determinações judiciais. E ele vai cumprir, né, portando um mandado. Né? Então, o juiz determina, o oficial de justiça leva o documento com a determinação que é o mandado e cumpre essa determinação. Né? No caso do processo do trabalho, os oficiais de justiça são bacharéis em direito concursados. Então, quando se faz o concurso, né, para ser servidor da justiça, em regra nós temos outras carreiras, claro, mas voltado aqui para o público jurídico, né, nós temos aí basicamente 3 carreiras importantes para servidor, né, que é a carreira de técnico no judiciário. O técnico precisa ter nível médio, mas a maioria dos que são aprovados acabam tendo aí curso superior, né, em direito e outras áreas, e alguns, né, ou então, se não tem um curso completo, está com o curso em andamento, então são graduandos ou graduados, embora pelo edital o nível exigido seja nível médio. Né? Temos aí o cargo de analista judiciário. O analista judiciário acaba exercendo as funções mais voltadas para atividade fim, de suporte, assessoria, pesquisa, né? Voltada aí para a questão processual puramente dita. E temos o oficial de justiça, bacharel em direito, que faz concurso para essa função, e uma vez que ele é empossado, ele vai, né, ser um cumpridor dos mandados determinados pela autoridade judiciária. E então, dessa forma, a gente encerra o nosso primeiro vídeo do curso, né, com o resumo da organização da Justiça do Trabalho. A gente se vê no próximo vídeo sobre o assunto número 2. É isso. Bom dia a todos.